Romanos capítulo 5. Isso. Conseguiu achar, amados? Você sabe que esses dias Deus tem me despertado para essa questão da salvação. Porque nós vemos dias em que as pessoas elas não estão tão preocupadas com a salvação. Elas estão preocupadas em alcançar milagres, em ter oportunidades melhores financeiras, estão preocupados com seu status, estão preocupadas em alcançar carro, casa. Mas a Bíblia diz assim: louco, e se pedirem a sua alma? E se pedirem a sua alma? Esses dias, nas orações que nós temos feito às 6 da manhã, o Espírito Santo me levou a orar pedindo a Deus que plante a eternidade dentro de nós. O que é a eternidade? É essa vida além dessa vida terrena. É a vida que Deus tem para nós num lugar preparado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: eu vou e vou preparar morada para vós, e outra vez virei e vos buscarei. O problema é que a gente tem vivido como se a vida toda fosse só aqui. Existe uma eternidade que Cristo preparou pensando em cada um de nós. O problema é quando a gente vive sem lembrar dessa eternidade. E tudo que a gente tenta conquistar está no plano terreno. Não estamos buscando nada que seja eterno, e isso é um problema. Então isso Deus tem despertado sobre plantar eternidade dentro de nós, ou seja, olhar para adiante e falar: Deus, o Senhor tem algo preparado além dessa vida aqui na terra, e eu quero poder participar disso. É o que a Bíblia chama de o porvir, aquilo que está por vir ainda. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. O nosso lugar não é aqui. Nós não somos daqui. Jesus nos comprou para morar com Ele. Estamos aqui só de passagem. Mas dependendo de como nós vivemos aqui, nós não vamos passar o porvir com Ele. E isso é preocupante. E aí quando a gente começa a estudar a carta de Romanos, que nós começamos desde domingo, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo o real estado das pessoas, quem as pessoas são de fato, a nossa real situação, mas ao mesmo tempo, mesmo diante de uma graça tão grande, mesmo diante de uma oportunidade escancarada diante de nós, poucas pessoas compreendem sobre isso. E a pergunta é: e se hoje fosse o nosso último culto? O que você entende sobre salvação te salvaria? E uma coisa interessante que eu citei para as pessoas durante essa semana foi que essa carta que nós estamos estudando, que é a carta aos Romanos, foi ela a que converteu Martim Lutero, Agostinho, Calvino e dentre outros personagens que fizeram a reforma protestante. Foi lendo essa carta que pessoas como eles tiveram a salvação diante deles e abraçaram. Foi por compreender essa carta que os teólogos dizem ser uma das mais completas falando de salvação que se tem dentro da Bíblia Sagrada, que esses homens se converteram. Irmão, se salvou a eles, por que não nos salva? Então nós precisamos buscar entender exatamente o que o Espírito Santo quer falar para nós quando se fala de salvação, visto que a salvação é a coisa mais importante de tudo. Não é o milagre, não é a porta aberta, não é a cura. Essa não é a maior bênção é estar no céu. Tanto que Jesus ele tenta nos fazer focar naquilo que realmente é importante. Por exemplo, Lucas 10:19, uma passagem tão conhecida, onde Jesus fala desse jeito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o jugo do maligno, e nada te fará dano nenhum. Só de ouvir essa mensagem e saber que Jesus nos deu uma autoridade para bater de frente com Satanás e toda a obra do inferno,
Já é tremendo. Só que aí no verso 20, ele vem e nos aponta para o que temos que realmente focar. Ele diz desse jeito: mas não se alegrai-vos antes, porque os espíritos vos sujeitam a vocês. Se alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Em outras palavras, a coisa mais importante não é Satanás se sujeitarem a vocês. A coisa mais importante é o nome estar no livro da vida, ou seja, é a salvação. É a coisa mais importante. E se você não tem isso, não adianta expulsar demônio. Tanto que lá na frente Jesus ele ratifica isso, dizendo da seguinte forma: muitos expulsaram demônios no nome dele e vão chegar para ele, mas Senhor, nós expulsamos. E ele diz: sim, vocês expulsaram. Vocês ganharam essa habilidade porque entenderam algo da minha palavra e isso fez com que vocês ganhassem essa habilidade. Porém, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então tem gente que vai expulsar demônios, vai fazer oração pelos enfermos, eles vão ser curados, mas não tem um nome escrito no livro da vida. Você tem noção do que é isso? As pessoas não estão focando naquilo que realmente é importante. Estamos empenhados em fazer tanta coisa para alcançar tudo que a terra tem para nos dar aqui, que estamos se esquecendo da eternidade. E eu vou dizer para você, o que Deus está propondo para cada um de nós, com a ideia de nos salvar, é tão grande, que até mesmo a pessoa mais indigna do mundo, até o pior dos pecadores, ele não conseguiria deixar de ser salvo. Porque o que ele propôs para nós é grandioso demais. Eu quero poder pontuar com você hoje um pouquinho sobre a maldição adâmica, que é o que nós chamamos de maldição que vem de Adão, por isso chamada maldição adâmica, que alcançou todos os homens. Mas só que, ao mesmo passo que nós vamos falar sobre isso, eu quero pontuar para você o tamanho da graça também que nos está proposta. E aí você vai entender que qualquer pessoa, e eu digo qualquer pessoa, não importa o que você fez, consegue se salvar. Só não se salva hoje quem não quer, quem não deseja. Vamos para a Bíblia? Vamos para estudar então? Romanos 5, no verso de número 12. Na quarta-feira estudamos do verso 1 até o verso 8, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, até o verso 8. Hoje estudaremos do 12 até o 20. E diz assim, queridos, verso 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos ler de novo? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem seria esse homem, pessoal? Adão. Está apontando para Adão. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o que mais, pessoal? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então vamos entender aqui o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: olha, esse negócio da maldição alcançar outras pessoas, a chamada de maldição adâmica, a maldição que é proveniente de Adão, como é que ela entrou e alcançou todos os homens? Ao ponto de dizer que toda pessoa já nasce no pecado. E aí é importante ressaltar essa frase, porque tem gente que acha que a pessoa já nasce com o pecado. Não, já nasce sob o pecado. Por causa da maldição de Adão, a pessoa que nasce, ela já nasce com esse peso sobre ela. Esse peso só é retirado quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Por que toda pessoa que nasce já nasce com esse peso? Porque a morte está reinando. Vamos relembrar aqui um pouquinho de como era no passado. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus cria o Adão e Eva, a ideia era que eles fossem eternos. Não era para eles morrerem. Eles seriam a imagem e a semelhança de Deus, criados por Deus para viver eternamente. E ali se constituiria o povo de Deus, lá no jardim do Éden. Porém, depois do pecado, a morte entrou, trazendo finitude ao fim de uma existência. Tanto
que os homens no passado viviam 900 anos, 800 anos, e viviam bem. E isso foi de maneira a passos largos diminuir essa estimativa, ao ponto de hoje a estimativa de vida humana, segundo a Bíblia, é de 70 anos. O que passa disso, segundo a Bíblia, é enfado e cansaço. Você vê que a pessoa chega aos 70 já cansada já. Chegou a 80, você já vai vendo que já está empurrando com a barriga, já não tem vigor. Mas antigamente não era assim. O caso do pecado ter entrado no mundo fez essa consequência alcançar. Agora, Adão tem uma finitude, ele morre. E junto com eles, todos os descendentes de Adão e Eva também carregam sobre si a morte. Ninguém mais vai viver para sempre. Então todos estão debaixo do pecado que gerou morte. Por isso ninguém mais é eterno. Depois disso, essa maldição alcança a todos, por isso que Paulo diz dessa forma, por isso que todos já pecaram. Ele vai explicar um pouquinho melhor agora nos próximos versos. Veja só, verso de número 13. Porque até a lei, até o momento da lei, até a lei chegar no caso, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que ele está dizendo? Da época de Adão até Moisés, ele vai falar o próximo verso, enquanto Deus ainda não havia instituído leis, mandamentos, regras, estatutos, até então o pecado estava no mundo, mas Deus não imputava isso como pecado ao ser humano, porque afinal de contas não havia regras ainda, não havia mandamentos, estatutos. Cada homem fazia o que dava na cabeça e Deus julgava segundo a consciência de cada um. Só que quando chega, depois de Adão, e chega Moisés, então todo esse período Deus não considera. Mas quando chega Moisés, então Deus institui a lei. Como diz o livro de Êxodo, a promulgação da lei, a instituição da lei é estabelecida agora. O ser humano ele tem consciência, noção do que é certo e o que é errado através da lei de Deus, dada a Moisés. E Moisés explica para o povo, ó, a partir de agora isso aqui é errado, isso aqui é errado. Mas a gente já fazia isso antes. Pois é, fazia, mas não entendia. Mas a partir de agora, Deus está dizendo, isso aqui é abominável aos olhos dele, não façam. Senão vocês vão despertar a ira de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que nesse tempo, onde não havia ainda lei, Deus não imputou o pecado, Deus não considerou o pecado, apenas a consciência de cada um. E aí o verso de número 14, ele explica melhor. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que Moisés vem a lei, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então perceba que essa questão de ter alcançado até quem não pecou é a maldição, alcançando o ser humano. Por isso uma necessidade tão grande de sermos salvos, sermos resgatados. Aí entra um pouquinho do que eu preguei na quarta-feira sobre redenção. Redenção é resgate. Aí alguém pode perguntar, mas resgatar do quê? Disso. Estávamos debaixo do pecado, condenados. Não havia salvação para nós. Era disso que Jesus queria nos salvar. Era disso que Ele queria nos resgatar. O ser humano já estava condenado. Ele falou, eu preciso salvar essas pessoas. Instituiu a lei deu noção ao ser humano do que é certo e o que é errado. E quando o ser humano infringia a lei de Deus, tinha suas consequências. O ser humano logo entendia perfeitamente sobre isso. Por que estava sofrendo? Agora estava claro. Antes não. Sofriam uma pena sem nem entender muito. Mas agora com a lei de Deus, tudo ficou mais claro. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte, aí começa a esquentar a mensagem. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa, que ele está se referindo à ofensa de Adão, o pecado de Adão. Porque se pela ofensa de um, que é o Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Agora presta atenção. Primeiro, Paulo fala assim, olha,
por causa da ofensa, por causa do pecado de um homem, muita gente morreu por causa disso. Muita gente foi condenada por causa disso, por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz que a graça de Deus, o dom de Deus, ele vai abundar, ou seja, vai estar acima da capacidade de todas as ofensas para poder salvar essas pessoas. O pecado matou muita gente, mas a graça de Deus tem poder de abundar, deixar abundante a salvação para todas as pessoas. Ele vai especificar isso de maneira mais profunda no verso 16. Ele diz assim, ó: e não foi assim. Ele já está começando a fazer um paralelo agora da ofensa com a graça que está proposta. Verso 16. E não foi assim o dom como a graça. Olha o paralelo aí. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa só, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Isso aqui eu achei tão forte, porque olha só o que Paulo está dizendo. Por causa de uma ofensa, todos seriam condenados. Mas por causa do ato de graça de Deus, ele está dizendo que muito mais as pessoas seriam alcançadas. E ele deixa um detalhe aqui. Esse ato de bondade, esse dom gratuito veio não de uma ofensa, ou seja, não para consertar só a ofensa de Adão, mas as muitas ofensas, porque depois de Adão, muita gente pecou, muita gente errou. Então Deus aqui não está querendo consertar só o pecado de Adão. O que Deus está falando, não foi ele apenas que pecou, que me ofendeu. As gerações posteriores, depois de Adão, continuaram a me ofender, a fazer tudo que é mal aos meus olhos. Mesmo quando eu concedi a minha lei, eles continuaram fazendo o que é mal aos meus olhos. Foram muitas as ofensas, e por causa dessas muitas ofensas, eu estabeleci a salvação. Então Deus não está pensando só em Adão. Ele já está pensando em todas as ofensas que foram feitas contra ele. Ele projetou algo para poder nos salvar. Quem está entendendo aqui, pessoal? Não tem a ver só com um Adão. Tem a ver com todos nós que também pecamos, também ofendemos a Deus. E aí o texto sagrado ainda continua dizendo assim. Vou ler de novo aí o verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo agora o seguinte: sim, a morte reinou por causa de uma ofensa. Só que ele está dizendo da seguinte forma: se alguém receber essa graça, ele vai conseguir reinar em vida por causa dessa justiça. Ele está falando de uma vida abundante. Ele está falando, olha, aqueles que são alcançados, não é todo mundo que recebe, não é todo mundo que tem um entendimento pleno do que é a salvação e como ela funciona para alcançar as pessoas. Mas quem receber essa salvação, não vai mais reinar a morte. Essa pessoa vai reinar em vida, com a graça de Cristo sobre ela. Ou seja, o favor de Deus estará estabelecido sobre ela. O que ela não conseguir, Deus estará favorecendo ela. Pastor, eu quero alcançar a libertação e não estou conseguindo. Pastor, eu quero largar um vício e não estou conseguindo. Você vai reinar sobre todas essas coisas. Deus lhe fará vencer. Pastor, eu quero vencer a depressão e não consigo. Por causa da salvação nós conseguimos vencer. Nós reinaremos em vida, aqui na terra, por causa da salvação que nos alcançou. Vence, reina quem recebe a salvação. Por isso que a salvação, ela vai além do que a gente pode imaginar. Não é só o nome escrito, mas é vitória aqui na terra também. Tanto que nós estudávamos na quarta-feira, eu falava para as pessoas, uma pessoa que foi alcançada pela justiça de Deus, que é a salvação, até a maneira de encarar a tribulação é diferente. Quem veio quarta-feira vai lembrar. Até a maneira de encarar os problemas é diferente. Porque na tribulação, a pessoa vai alcançar paciência. Não vai fazer a coisa do jeito dela.
ela vai esperar a direção de Deus. Não é mais agoniado, como diz o outro, colocando os pés pelas mãos, não. Uma pessoa que é justificada, alcançada por Deus, na tribulação, ela vai gerar paciência. Da paciência, experiência. Ela vai viver experiências com Deus, onde Deus vai tratar, vai pontuar, vai mostrar onde ela está errando, vai fazer ela enxergar onde ela não está enxergando. Porque tem horas que nós temos alguns questionamentos. Deus por quê? Deus por quê? E Deus vai tratar tudo isso. E essa pessoa vai viver experiências com Deus, porque ela soube esperar. Não agiu do jeito dela, do jeito dele. Não foi impulsivo. Não. E a Bíblia diz, na tribulação vai gerar paciência, a paciência gera experiência, a experiência, esperança. A palavra esperança vem do verbo esperançar, significa aguardar algo certo. Agora, a esperança gera em você esse aguardo, eu sei de algo certo, eu vivi experiências, Deus mostrou o que Ele quer fazer na minha vida, e eu estou aguardando isso. Agora eu estou aguardando algo que está prestes a chegar sobre a minha vida. Quer dizer, esse tipo de coisa acontece justamente na vida de uma pessoa que foi salva. Até a maneira de encarar o problema muda. É isso que Paulo está dizendo. Você passa a reinar aqui em vida. Você começa a vencer coisas que você não vencia. Você começa a sobrepujar situações que você não conseguia. Isso é a graça alcançando o ser humano, favorecendo em todos os aspectos. E aí, vai esquentar ainda. Verso 18. E diz assim, verso 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, por isso que nós chamamos que todos são pecadores, por causa da ofensa de Adão, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Serão no verbo futuro. Quando você entende o projeto de salvação, você vai ser justificado. Justo não é perfeito. Nós chamamos de justo aqueles que foram alcançados pela justiça. Qual justiça? A justiça que vem da cruz, por meio de Jesus, onde Jesus te alcança. Por isso nós somos chamados justos. O justo é aquele que pratica a justiça, pratica a palavra e foi alcançado pela justiça de Deus, que é por meio da cruz. Então ele está dizendo, olha, essas pessoas conseguirão alcançar isso. E aí o mais bonito é esse aqui, que eu penso que é a cereja do bolo. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou o quê? Irmão, isso aqui é muito forte, ó. Veja só. Entenda comigo. Vou até usar um exemplo meu para você tentar entender melhor. Vou tentar ser mais didático com você. O que Paulo está dizendo, olha, depois que a lei veio, de fato, o fato de termos a lei, sabemos agora o que é certo e o que é errado, muita gente percebeu que pecou mais do que imaginou. É como se os pecados tivessem multiplicado por causa que você agora tem o entendimento. Que isso é errado, isso também é errado, isso é errado, e você fazia tudo isso e não sabia. Por isso que eu comentava com as pessoas, desde domingo para cá, eu falei, irmãos, é muito comum, às vezes a gente vir para a igreja, e parece que quanto mais a gente vem, parece que mais errado a gente fica. Porque a gente vai descobrindo tanta coisa, a gente fala, meu Deus, mas eu não sabia que isso aí também é errado. Eu não sabia que agir assim, Deus condena, eu não sabia. Parece que eu estou mais errado do que quando eu estava lá fora. É que antes você estava cego, simplesmente isso. Mas com a luz, que é a verdade de Deus, parece que você vai enxergando as coisas e fala, meu Deus, eu estava sujo e eu não sabia. Eu estava todo mulambento, eu não percebi, meu Deus, para mim eu estava normal. Porque agora os olhos estão se abrindo. Deus não está abrindo seus olhos para você se condenar e achar que não tem salvação, não. Deus está abrindo seus olhos para você entender, eu preciso de salvação. Eu estou perdido. Eu preciso dessa graça que Jesus está propondo. E aí Paulo continua dizendo, depois que a lei veio, de fato, multiplicou as ofensas. Mas ele diz assim, aonde abundou o pecado, ou seja, aonde muitos pecados foram cometidos,
Aí ele diz assim: se abundou, se muitos pecados foram cometidos, superabundou a graça de Deus. Ou seja, existe uma graça que está acima dos muitos pecados. Abundou vem de abundância, abundância de ofensas, de pecados. Quer dizer, alguém errou muito, mas ainda assim que alguém errou muito, superabundou a graça. A graça consegue ser maior do que todos os pecados de uma pessoa, fazendo assim com que até a pior pessoa do mundo, diante desta graça, conseguiria se salvar. Sabe o que a Bíblia diz? Isaías 35, verso 8. A Bíblia diz assim: nesse caminho, até os loucos não errarão. Irmão, você tem noção do que é isso? Nenhuma pessoa doida da cabeça erra nesse caminho. Até uma pessoa doida consegue se salvar se compreender isso aqui. Se conseguir compreender, mesmo que não na sua totalidade, mas entender que Jesus conquistou a graça dele de maneira superabundante. Não é só abundante, porque abundante foram os pecados, é superabundante. Vou tentar explicar para você de uma maneira bem didática. É um fato até engraçado. Eu lembro de um episódio, para alguns eu já contei isso. Estávamos numa reunião pastoral, confraternização, final de ano com os pastores. Eu tinha chego de São Paulo. Eu lembro que na ocasião o pessoal: vamos jogar bola, vamos jogar bola. Eu falei: não, mas eu não sei jogar bola não, eu sou muito ruim. Não, mas vamos jogar bola, vamos jogar bola. Eu falei: não, cara, não adianta não, eu vou fazer vocês passar raiva, não vai dar certo. Não, vamos jogar. Insistiram tanto, mas tanto, que me enfiaram dentro do time lá. Quando eu me dei por si, eu estava lá no meio do pessoal jogando, mais correndo atrás da bola do que jogando. Até que chegou um momento que a galera falou: realmente o homem é ruim, mas vamos dar uma chance para esse cara. Eu lembro como se fosse hoje. Irmão, todo mundo abriu, tocaram a bola para mim, todo mundo abriu e falou: vai pastor Júlio, chuta, só você e o goleiro. Irmão, eu rolei a bola, peguei um espaço, irmão, eu vim no gás. Eu falei: cara, não é possível que eu vou errar. Irmão, só eu e o goleiro, todo mundo abriu, irmão, e eu tive a capacidade de meter um bico na bola, que a bola foi para lá de um jeito que a galera, meu Deus do céu, todo mundo caiu no chão, começou a rir, falou: sai, você realmente não pode jogar bola não, você é muito ruim. Ou seja, aonde eu quero chegar dando esse exemplo para você? Todo mundo tentou facilitar para mim fazer o gol, para que eu pudesse fazer um gol. As pessoas facilitaram. Quando se fala da graça de Deus, seria mais ou menos o seguinte: vamos pegar esse mesmo exemplo de pessoas tentando facilitar para você fazer o gol. Só que imagine o seguinte: você e o gol. Só que você fala assim: mas eu sou muito ruim, não tem como, eu não vou acertar. Aí Deus facilita para você da seguinte forma: a altura do travessão, Ele joga lá para cima, para não correr risco de tu meter um bicão e a bola passar por cima do gol. As traves, Ele joga lá, pega a extensão lá do quilômetro 17, para não ter, vai que o cara tem um chute muito forte, né? Joga uma trave lá no 17, joga a outra lá, não sei aonde, né? Como? Timbiras, joga a outra lá em Timbiras, pronto. Uma trave distante da outra assim, e o travessão lá no alto, só para você chutar e fazer o gol. Aí eu pergunto para você: tem como errar? E aí, pessoal, dá para errar? Até as vovozinhas acerta ou não acerta? Até criança acerta ou não acerta? Assim é a graça de Deus. Quando a Bíblia fala que o pecado abundou, Deus falou: fique tranquilo, porque se o pecado multiplicou na sua vida, superabundou a minha graça. Ou seja, eu estendi as traves, os travessão, joguei lá em cima, só para você conseguir chegar onde tem que chegar, tornando impossível que o homem se perca. Por isso que eu disse para você: mesmo a pior pessoa do mundo, mesmo alguém que errou demais, conseguiria se salvar, facilitando assim. Você está entendendo? É por isso que quando eu leio esse texto, por exemplo, da Bíblia, irmão, não sei você, eu não conseguiria me afastar de Deus mesmo que eu errasse, sendo que está disponível para mim tamanha graça.
É como se Deus falasse para mim: ainda que você pecasse hoje, a minha graça é maior. E aí amanhã, se eu pecasse de novo, a graça é maior. Só que quando você começa a entender o projeto de salvação de Deus, você não quer ficar pecando. Você não quer ficar errando, você quer acertar. A pessoa que tem prazer no pecado, ela não está liberta. São coisas diferentes. Mas quando eu quero salvação, eu quero é acertar. Poxa, Ele me deu toda essa... Ele facilitou tudo para que eu fosse salvo. Eu vou continuar fazendo coisas que me trazem sofrimento, que é o pecado? Eu quero acertar. Você está conseguindo entender aqui? Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza: irmão, só não vai se salvar se você não quiser. Não interessa o que você fez no passado. Não interessa. Se você hoje se achegar a Deus e falar: Jesus, eu confesso tudo que eu fiz de errado. Já que hoje o Senhor disse na tua palavra que mesmo que o meu pecado abundasse, superabundará a tua graça, então eu preciso dessa graça. Eu preciso desse perdão. Eu já fiz muita besteira. E agora eu preciso que essa graça superabunde sobre a minha vida. E vai alcançar você. É por isso que nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Uma oportunidade dessa, vamos abraçar hoje, querido. Deus quer que todas as pessoas se salvem. No verso anterior, não sei se você percebeu, mas olha só o que está escrito aí, ó. Verso 18, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo para todos os homens, para a condenação, presta atenção nisso, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre quem, pessoal? Eu não ouvi nada. Sobre quem? Todos os homens, para a justificação de vida. A ideia é que todo mundo acesse essa graça. A ideia é que todos tenham a oportunidade de se voltarem para Deus. Que não haja uma pessoa sequer dizendo assim: eu não consegui me salvar. Eu acho que esse negócio de ser crente não era para mim. Não fale isso, não fale isso. Eu nunca me esqueci, eu lembro que eu estava em São Luís na época, e um rapaz foi instalar uma TV a cabo lá em casa, e conversa vai, conversa vem, falando ali de Deus e tal. Ele: rapaz, você parece um pastor, você fala tão bem. Eu falei: eu sou um pastor. Ele: rapaz, bem que eu desconfiei. Aí ele começou a conversar comigo e tal, falou de umas situações da vida dele, e ali falou assim para mim: sabe, só que tem um problema. Eu não sirvo para ser crente, não. Não dá para mim. Esse negócio de ser crente não é para mim, não. Já tentei. Eu acho que esse negócio de ser crente, há pessoas e pessoas. Para mim não dá. Eu falei: engano seu. Engano seu. A Bíblia Sagrada diz que Deus comprou para si todos os povos de raças e nações. Deus comprou pessoas para Ele através do sacrifício de Cristo. Eu falei para ele: você foi comprado. Só não sabe disso. Você foi criado para viver com Deus, não longe dele. Por isso que sempre vai ter um vazio no coração de uma pessoa que não tem Deus. Ela vai sempre estar tentando preencher com outras coisas. Não, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais fama, eu preciso de mais amigos, não, eu preciso de um carro novo, não, eu preciso de uma casa de 2 andares, não, eu preciso de uma piscina para poder conseguir preencher essa lacuna, esse vazio aqui dentro, que só é preenchido com Deus. E quando você tem Deus, você começa a perceber: eu não preciso de muito. Não preciso ganhar 30 salários mínimos, não há necessidade. Se Deus me der, eu agradeço, mas se eu não tiver, eu vou conseguir ser feliz do mesmo jeito, porque eu consegui encontrar Jesus. Você consegue entender isso? É isso que nós precisamos. Esse vazio no nosso coração é falta de Deus. Não se escandalize com o que eu vou falar, mas pode acontecer de eu estar dentro da igreja e ainda assim está vazio. Está dentro da igreja, não consegui alcançar essa salvação ainda, e por isso eu estou tentando preencher com outras coisas aqui dentro. Preencho com... pastor, eu fico feliz quando eu estou comendo. Tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta... Não, eu preciso viajar para poder esparecer, para me poder ficar tranquilo, né? O outro fala: não, para mim ficar tranquilo eu tenho que passar o cartão. Passa o cartão, vamos gastar até dizer chega. Quando não passar mais nada, pronto. Aí eu falo: pronto, estou aliviado, pelo menos o tanto de coisa que eu comprei, estou feliz, agora estou bem, desestressei. Não é assim.
Isso é apenas paliativo. O que é paliativo? Não resolve. Se resolver é só momentaneamente, depois vai voltar ao vazio de novo. Então, meu amado, busque a Deus hoje, e quando você orar, fale para Ele: Deus, se tem um plano para me salvar, então eu quero. Hoje eu estava orando, falei: Jesus, me ajuda a ter uma igreja de pessoas que entenderam a salvação e conseguiram se salvar. Porque vai ser muito triste você ter frequentado a igreja há tanto tempo e o seu nome não está no livro da vida. Eu estava comentando com as pessoas hoje pela manhã, eu falei: irmão, já pensou? Imagina a cena. Você está saindo do culto agora da manhã e de repente o céu se abre. O som de uma trombeta. E aparece lá no céu o Senhor, vindo com todos os seus anjos, vindo buscar a igreja. E você vê muitas pessoas sendo arrebatadas, subindo aos céus. E você ficando. Você fala: mas por que está acontecendo? Peraí. Ei, tem alguma coisa errada, eu tenho que subir. Eu falei: será que as pessoas não pensam nisso? Existe uma eternidade, isso é real. Isso é real. Os milagres estão aí para testificar a força e o poder de Deus, para que todos entendam: Ele existe sim, e não tem ninguém maior do que Ele. E se há milagres entre nós, se Deus se manifesta, a palavra dele também é real. Não é só os milagres, a palavra é real também. Então, se Ele falou que vai buscar a igreja, Ele vai buscar. Então eu preciso me preparar para esse dia. Como, pastor? Abraçando a salvação que está proposta a mim, desejando isso, confessando todos os meus pecados e pedindo para Ele: me salve, escreve meu nome aí no livro da vida, porque eu quero subir, não quero ficar aqui não. Eu quero poder viver os dias aqui na terra com a certeza que eu vou para o céu. Você entendeu isso? Viver os dias na terra com a certeza que eu vou para o céu. É assim que a gente vive. Cada dia que a gente acorda, a gente diz: meu Deus, se o Senhor quiser voltar hoje, eu estou preparado. Pode vir. E se eu não estou, eu busco essa graça aqui, ó. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você só não vai ser perdoado se você não quiser. É só chegar diante dele com sinceridade, disposto a mudar, que Ele vai te perdoar. Não importa o que você fez. Eu quero orar com você. Vamos orar? Se ponha de pé. Mais uma vez está uma oportunidade diante de nós, amados. Aproveite para abraçar essa oportunidade. Tem dias que a gente se sente tão longe, tão distante, tão errado. Mas Deus pode limpar você hoje aqui. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor. E o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem nos mostrado uma oportunidade que nós não conhecemos. A religião não aponta assim. A religião põe tanto empecilho, tanta dificuldade para ser salvo. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, nós vemos uma porta tão grande se abrindo diante de nós. Nós percebemos que de fato Deus quer nos salvar a todo custo, ao ponto dele ter entregue o seu Filho Jesus por nós. O texto de Romanos, capítulo 8, diz que Ele não poupou nem o seu Filho, nem Jesus Ele poupou. Ele não poupou porque Ele queria me salvar. E nós queremos hoje fazer uma oração diante do Senhor e dizer: não foi em vão, porque meu coração está ardendo hoje bem aqui. Não foi em vão. Eu quero essa oportunidade.
Eu sou essa pessoa que os pecados abundaram na minha vida. Muita coisa eu fiz e me arrependo, mas agora está diante de mim disponível essa salvação e eu quero. Como eu não ia desejar isso? Alguém colocando diante de mim a oportunidade de perdoar todos os meus pecados. Alguém que me oferece a vida. Alguém que diz: a partir de agora você vai reinar aqui na terra. Vai começar aqui. Coisas que você não conseguia vencer, coisas que você não conseguia abandonar, situações, traumas antigos que você não conseguia sobrepujar. Tudo isso eu vou fazer você reinar, porque agora eu estarei com você, porque o meu propósito te alcançou, o meu sacrifício te alcançou. Quando você disse sim, quando você disse eu quero salvação, quando você disse eu confesso aqui os meus pecados. Eu sei, tem dias que a gente se sente a pior pessoa do mundo. Tem dias que o nosso peito está tão apertado. Nem sempre a gente consegue acertar. Mas em dias assim nós podemos sim dobrar os nossos joelhos e pedir essa graça diante do Senhor. Poderemos confessar os nossos pecados e pedir a Ele: me perdoa. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não vou fingir que eu não queria fazer coisa errada, não. Se eu fiz, confessarei e pedirei misericórdia ao meu Deus. Pedirei a Ele: me ajuda, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, venha sobre essas pessoas agora. Venha sobre essas vidas agora, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Espírito Santo. Nós confiamos em Ti. Fale com Deus nesta hora, querido. Aproveite essa oportunidade. É o seu momento com Deus. Ah, Jesus. Há uma oportunidade diante de nós aqui. Há uma oportunidade diante de nós. Há uma porta aberta. Existe um Deus nos chamando para entrar por essa porta e se entregar a Ele por completo. Existe um Deus estendendo as mãos dizendo: eu quero te levantar. Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso, Pai. Aleluia.